Olá pessoal, tudo bem? Hoje teremos uma aula sobre a oficina de redação, a produção do texto dissertativo, certo? Bem, coloquei aqui um tema para que a gente possa construir o texto, certo? Então nós temos aqui, Lei de Acesso à Informação, Perspectivas para a Democracia no Ambiente Digital do Brasil. Primeira coisa que o aluno tem que saber é ler o cabeçalho, certo? Esse enunciado aí. A partir do enunciado, ele vai expor para vocês as 5 competências do Enem, certo? Modalidade da língua portuguesa, estrutura da redação, introdução, desenvolvimento e conclusão, 5 parágrafos. A questão de coesão textual, repertório sociocultural, certo? E as intervenções, que está lá na competência 5. Então você tem aí, a partir da leitura dos textos motivadores, então gente, leia esses textos motivadores seguintes e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, ele quer saber o repertório sociocultural que você pode botar no texto. Redija um texto dissertativo argumentativo. Cuidado, não é uma narração nem uma descrição. Você pode levar 0 porque você escreveu outro tipo de texto, que não foi o dissertativo argumentativo. Em norma padrão da língua portuguesa. Então, evite neologismos, evite abreviações, escreva dentro da língua portuguesa. E não escreva em outro idioma, é claro. Sobre o tema, Lei de Acesso à Informação, 2 pontos. Perspectiva para a democracia do ambiente digital no Brasil. Observe aí que você tem um título, daqui a pouco a gente vai ver qual é o tema. Apresentando uma proposta de intervenção. O que são isso? Os nossos agentes sociais. Sabendo que você tem que fazer uma pergunta lá na introdução e responder na conclusão. Que respeita os direitos humanos. Eu já dei uma aula anterior, a gente trabalhou com os direitos humanos. Não fira direitos humanos. Selecione, organize e relacione, certo? Então, tudo que você escrever, a seleção das suas ideias, elas têm que estar muito bem organizadas. E além de você selecionar e organizar, elas têm que conversarem, dialogarem, certo? Você não pode escrever uma coisa X e uma coisa Y. Tem que ser uma coisa X mais Y. Uma coisa X mais Y mais Z. Certo? Não é X, Y e Z. Sempre é um somatório de coisas. E eles devem se relacionar. De forma coerente e coesa, o que é isso? Use aqueles conectivos para a coesão e escreva para o outro entender. Argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Bem, temos aí nosso primeiro texto motivador. Então ele tem aqui, a busca da transparência na vida pública e do amplo acesso dos cidadãos à informação produzida ou gerida pelo poder público é uma das principais marcas das verdadeiras democracias modernas. Então tudo que o Estado produz, o cidadão tem o direito de saber. Então ele tem o direito à informação, certo? Graças ao que se tornou possível com o desenvolvimento tecnológico atual, veio a proporcionar a realização no século XXI. Então, os meios de comunicação, as plataformas digitais, possibilitou que o cidadão comum saiba o que é que o Estado está fazendo ou não fazendo. De uma forma de democracia contemporânea que nos aproxima de certo modo e até certo ponto daquele ideal clássico da democracia direta. Certo? A gente estudou lá nas democracias atenienses que quem decidia a vida não era o legislador, mas a própria população. Eles colocavam um tema e a própria população debatia, né? População não, os homens livres e senhores de terra. Eles é que decidiam sobre a vida dos atenienses. Então era chamada democracia direta. Como você participa do cenário político, sabendo as informações, então a gente caminha para uma democracia direta. Tal movimento permite que o poder público seja exercido de forma aberta e à vista dos cidadãos, que podem dessa forma influir, acompanhar, avaliar e auxiliar no controle da gestão daquilo que é do interesse de todos, certo? A Lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, conhecida como a Lei de Acesso à Informação, a LAI, veio coroar e consolidar o processo de transparência conduzida no Brasil pelo governo federal nos últimos 10 anos.
A lei avança no conceito de transparência para considerá-la não somente como uma forma de inibir a prática de más condutas, prevenir a corrupção, mas também como uma ferramenta poderosa para a melhoria da gestão pública. Então, a participação do cidadão não é apenas para o combate da corrupção e as fraudes, mas para melhorar as ferramentas usadas pelo Estado para construir um Estado forte e rico. Também como uma ferramenta poderosa para melhorar a gestão pública e da qualidade dos serviços prestados aos cidadãos. Serviços da saúde, a educação, infraestrutura, segurança pública, sistema judiciário, certo? Texto 2. Aí nós temos aí uma chave. A chave sempre gosta de brincar com as coisas. Veja, a lei de acesso à informação. E você tem aqui um campo minado. Porque o que é que ele vai querer? Qual é a informação que ele está querendo? Olha aqui, olha. Ele quer saber sobre os documentos militares, certo? Da época, acredito que da ditadura militar, que muita coisa foi escondida, né? Ou perdida. Então, presos políticos, pessoas que morreram. Então, as pessoas hoje têm acesso a isso. Então, você pode colocar isso lá. Bem, eu tenho um modelo de um aluno, ele fez essa redação, certo? Observe que nós temos aqui, ó, 5 parágrafos, certo? Então, ele começa aqui, ó, definindo o tema. O que é a Lei de Acesso à Informação? A Lei de Acesso à Informação foi criada com a intenção de garantir que a população possa ter acesso às informações produzidas e administradas pelo poder público. Desse modo, é possível que qualquer cidadão, através da internet, acesse dados e números sobre os gastos. Sobre os gastos do Estado, por exemplo, facilitando o exercício da democracia, pois pode solicitar esclarecimentos. Entretanto, a lei necessita de alguns ajustes, e isso será discutido nos próximos parágrafos por meio de análise sobre casos de sucessos e pontos que podem melhorar. Certo? Então, veja, ele colocou a definição da lei de acesso à informação, ele colocou o seu posicionamento, certo? Não fez a pergunta, mas ele provavelmente colocará as perguntas no decorrer dos seus argumentos. Então, ele coloca aí, em primeira análise, eu optaria por colocar assim, desta forma, desta maneira, mas cada aluno escreve da forma que lhe convém. Uma notícia divulgada no Jornal da Cultura mostra que um estudante descobriu o desvio de bolsas de auxílio estudantil da Universidade Federal do Pará, por meio de informações divulgadas no site Portal de Transparência. No entanto, ela relata que o site é confuso e que demorou um tempo para compreender seu funcionamento. Esse fato confirma que a Lei de Acesso à Informação cumpre o papel de aproximar os cidadãos do poder público. Todavia, é necessário que seu manuseio seja mais claro e objetivo, para facilitar a compreensão do usuário. Não adianta, você tem acesso, abrir lá o portal da Transparência Brasil. Sim, mas existem tantos corredores, tantos labirintos, que muitas vezes a pessoa desiste. Então, esse sistema tem que ser mais fácil para uma pessoa comum. Assim, é possível constatar que aumentar o acesso da população às informações que são geridas pela administração nacional pode ser uma forma eficiente de reduzir os casos de corrupção no Brasil, país marcado por tal prática. Então, veja, como é que eu posso acabar com a corrupção no Brasil? Por que políticos cometem corrupção? Porque eles sabem que ninguém está vendo. É um fato, certo? Temos agora um terceiro parágrafo. Ele usou aí o que a gente chama de argumento de autoridade, certo? É importante, gente, porque aí vai dar seus pontinhos no seu repertório sociocultural, na competência 2 e 3. Então ele diz assim, outro sim, quando Lyotard afirma que a veiculação de notícias nos meios digitais fez com que a informação fosse valorizada muito mais pelo seu valor comercial do que informacional, certo? As pessoas vendem informação. Ele ratifica que alguns aprimoramentos devem ser feitos à lei de acesso à informação. Logo, olha lá, ele fazendo a ponte, Ele está fazendo a ponte entre o que o autor está dizendo e o que foi pedido no Enem. É importante que o Estado, além de criar leis que garantam o acesso dos indivíduos à informação, assegure que a disponibilidade desses dados seja de conhecimento de todos. Então, veja, ele bota um teórico e faz a ponte com o texto. Isso fica evidente perante a ausência da divulgação midiática, certo? Então, ele está fazendo analogias, da existência de sites
como o próprio portal da transparência, que não recebe espaço de divulgação, pois esse tipo de nota, apesar de relevante para a sociedade, não carrega consigo grande valor comercial. Então ele está usando outros argumentos, né? Pode ser um argumento de analogia, né? Fazendo uma analogia sobre por que a mídia não coloca isso. E aí a gente agora vem para o último, que é a conclusão. Então vamos ver os agentes que ele colocou, né? Deve-se constatar, portanto. Eu não colocaria deve-se constatar. Eu já iria direto para o portanto, certo? Portanto, mas eu usei um conectivo de conclusão. Que a lei de acesso à informação, de fato, aumenta a participação popular na fiscalização dos poderes públicos. Porém, é necessário, então ele aí cometeu um errinho, certo? Como você está na conclusão, joga os verbos no futuro. Então, será necessário, certo? A realização de ajustes. Assim, para aperfeiçoar tal lei, será necessário, não é necessário, será necessário que o Ministério das Comunicações divulgue por meio da TV e redes sociais. Então, veja, o que é que o Ministério da Comunicação vai fazer? Uma divulgação, né? Por meio de TV e redes sociais. Como é que ele vai fazer isso? Né? A existência e a função de sites como o Portal da Transparência. Então, ele está dizendo quem vai fazer, o que vai fazer e como vai fazer. Primeiro, dessa forma, mais pessoas poderiam acessá-lo e contribuir para uma democracia mais eficiente, que fiscalize a destinação das arrecadações públicas. Contribui-se assim para a formação de cidadãos críticos e participativos dentro da sociedade. Então, observe, nessa questão dos agentes sociais, esse aluno ele apenas colocou um. Você pode até parecer, mas tem poderes públicos, tem Ministério da Comunicação, TV e redes sociais, mas tudo está em um conjunto só. Ele deveria ter colocado outros. Quais seriam esses outros, né? Você tem a sociedade, você tem a família, você tem governos, estados, o próprio indivíduo, certo? Bem, é uma redação boa, que levaria aí uns 800, 840, 860, certo? É uma redação boa. Não é uma redação ótima para receber 1000, certo? Porque ele pecou aqui no finalzinho, certo? Mas já é um bom caminho para a pessoa que fez essa redação, ok? Veja, próximas aulas teremos outros textos e vamos fazer outras análises. E à medida aí a gente vai aumentando, ok? Espero vocês na próxima aula.